Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje venho trazer um tema que vai ampliar bem a consciência da gente, que nos é muito útil para entender um pouco mais sobre a engrenagem da nossa evolução e elevação de estado de consciência. O assunto hoje é karma. O que eu quero apresentar não é uma ideia fechada sobre bateu, levou, fez, vai ter que pagar. Isso é uma maneira simplificada em que falam sobre o karma e desta forma acabam limitando o quanto este assunto é amplo e importante para ser entendido. Karma, na realidade, não é acúmulo de dívidas. É uma lei divina em que existem regras para serem cumpridas com a finalidade principal de nos auxiliar a evoluir, a conquistar e a elevar nosso estado de consciência. Esta lei divina, em que é muito sábia e que nos proporciona a oportunidade de nos melhorar constantemente, é uma lei de misericórdia. Misericórdia? O sofrimento que eu estou passando por causa do meu karma passado é muito terrível. Então, onde tem misericórdia nisso, eu estou pedindo misericórdia todos os dias, estou orando a Deus e minhas dores não são aliviadas. O porquê disso? Bom, gente, existem duas coisas bem distintas: planejamento encarnatório e compensação energética, podemos chamar de karma. O planejamento encarnatório, ele está vinculado à nossa necessidade de compensar energias geradas do passado em que nós nos sentimos culpados por elas e queremos fazer esta compensação. A medida do karma, ela é escolhida por nós mesmos neste planejamento encarnatório de acordo com o nosso estado de consciência. Quanto maior o grau de estado de consciência e de compreensão das leis divinas, mais brando acaba se tornando esse karma. De que forma? Nós temos duas opções para fazer uma compensação kármica. A primeira opção é pagar com a emoção, com o sentimento e com o sofrimento. A segunda opção é equilibrar ele com uma energia contrária. Então quer dizer que o karma não é que eu fiz algo errado, vou ter que sofrer por este algo errado. Esse sofrer por este algo errado é uma consciência humana, de justiça humana. Uma pessoa, ela cometeu um crime, ela vai ficar em cárcere privado durante tanto tempo e lá ela não vai ter tanto conforto, não vai ter contato com a família, vai ser isolada da sociedade. Isso é um castigo para ela. Aí a justiça fala dívidas com a sociedade. Não, karma é um pouco diferente disso. Eu não estou abrandando as leis, tá, gente? Eu estou tentando levar a compreensão dessa lei de uma forma mais clara, em que não se perca a consciência de achar que temos que sofrer porque cometemos erros no passado. O que muda o grau de sofrimento devido às ações que nós fizemos no passado? O que muda o grau de sofrimento é o grau de estado de consciência. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito egoísta, faço qualquer coisa para conquistar o que eu desejo, independente de ser justo, honesto ou não. Ok, eu tenho um estado de consciência brutal, endurecido. Esse estado de consciência que eu estou hoje, é possível fazer coisas boas para abrandar o meu karma? É relativo. Por exemplo, eu sou um bom pai de família, eu trato bem as pessoas em que me simpatizo, eu ajudo as pessoas que são do meu grupo de amigos e massacro aqueles que considero inimigos, independente de dever ou não para mim. Entendeu o estado de consciência? É um estado de consciência de proteção, porém completamente materialista. Então esse estado de consciência, ele exige um aprendizado mais pesado. Ele aprende que eu não deva fazer outro sofrer.
é simplesmente conforme eu vou entendendo o sofrimento do outro. Como é que eu vou entender o sofrimento do outro? É sentindo o sofrimento do outro. Esse é um primeiro estágio, é um estágio de uma pessoa que tem um estado de consciência um pouquinho menor, então a tendência dela de sofrer para aprender a entender o outro acaba sendo maior. Por que ela vai sofrer? Primeiramente, a necessidade de aprendizado. Segundo, referente àquilo que ela já fez no passado. Eu vou contar uma verdade para todo mundo. Se você aqui está encarnado hoje neste mundo, neste plano, esse planeta de expiação e provas, que estamos nesse estado atualmente, de muita turbulência, muito conflito, então, com certeza, as últimas vidas suas você não foi tão bom quanto você é hoje. E, provavelmente, você precisa se melhorar muito, como eu preciso melhorar muito e todo mundo que está encarnado hoje precisa melhorar muito. Ninguém passa por um período de prova, de turbulência, se não há uma necessidade de aprendizado. Infelizmente, na maioria das vezes nós não enxergamos qual o aprendizado que precisamos passar naquele momento de turbulência. E é exatamente isso que torna a prova, a experiência kármica mais dolorida, porque nós não conseguimos enxergar o que precisamos aprender com esta situação. Sendo desta forma, nós continuamos muitas vezes repetindo as mesmas experiências. É que, se nós estamos encarnados hoje, use a lógica. De período em período em que voltamos para este mundo, nós fomos um pouquinho piores do que somos hoje. Ninguém nasceu santo. Nós somos educados encarnação pós encarnação. E cada educação são novas informações que nós vamos assimilando. E cada novo período nós vamos nos melhorando. É igual à questão familiar. O seu avô, ele tinha um grau de conhecimento X, o seu pai tinha um grau de conhecimento Y, porque ele somou o que ele herdou do avô e avançou um pouco, e você é um pouco melhor do que o seu pai. Vamos colocar um outro lado mais interessante para entender melhor isso. O seu avô foi educado num período, um tipo de educação mais bruta, mais dura, mais machista, mais pesada, como nós sabemos. A educação brasileira, que é a que a gente tem mais conhecimento. O seu pai, ele te educou de uma forma mais branda do que o seu avô, porém, ele ainda foi uma pessoa exigente, firme, mais dura. Você está sendo mais brando do que o seu pai e, consequentemente, vai se afinando o comportamento e os pontos de vista, geração após geração. É a mesma coisa que acontece no período encarnatório nosso. Cada período em que vivemos, nascemos, nós passamos por experiências e essas experiências nos afinam, nos melhoram. Então, consequentemente, eu digo para você que você é o projeto, a realização do melhor que você conseguiu ser até este momento. Ó, que legal, parece até bonito, né? Então, é sinal que você alcançou várias vitórias, você está nesse estado que você está hoje. E se você está encarnado hoje, pode ter certeza que você não cumpriu tudo que precisava ser cumprido anteriormente, pois senão não seria necessário você estar encarnando num período tão turbulento como este. Como eu estou encarnando um período tão turbulento como este, pois eu deixei coisas para aprender. Teve coisas que eu não conseguia assimilar, como por exemplo, eu era extremamente orgulhoso, essa encarnação eu estou trabalhando mais o orgulho, ou eu era extremamente apegado à matéria, e essa encarnação eu estou trabalhando o desapego à matéria, ou eu fiz muito mal a outras pessoas com ações negativas, essa encarnação eu estou aprendendo a amar mais e a fazer mais bem e evitar a fazer o mal. E então dá para ver consequentemente que é essa questão. O objetivo da encarnação é simplesmente evoluir, não é para pagar pecados, pois pecados nós pagamos constantemente, porque nós cometemos constantemente. Eu posso dizer que até a maioria das coisas que sofremos hoje são consequências das ações nossas de hoje.
Pois, se fosse cair sobre nós todas as dívidas referentes a ações de dezenas de encarnações passadas, sinto muito, o negócio seria bem pior. Porque se formos colocar aquela questão do olho por olho, dente por dente, tá bom? Então dá para ver claramente que não é bem isso, porque se fosse do olho por olho, dente por dente, ou seja, na encarnação passada você atropelou e matou, essa encarnação você vai ter que morrer atropelado. Se fosse nesse nível, toda a humanidade estaria sem exceção penando e se arrastando de dores e sofrimentos muito maiores do que estamos vivendo hoje. Então, simplesmente usando a lógica, o seu filho, se você tiver um filho, imagine uma criança de 3, 4 anos de idade. Ela age plenamente da consciência que deveria ter uma pessoa adulta? Não. Se você der oportunidade para ela ou colocar ela em condições de risco, ela fará coisas bem perigosas, podendo prejudicar outras pessoas e a ela mesma. Isso é o que? É estado de consciência em que ela está se desenvolvendo. Conforme ela vai amadurecendo, aprendendo, recebendo informações, estudando, ela vai ter mais consciência do que fazer e consciência do certo e errado. Claro que tudo isso se soma à experiência de espírito eterno que esta pessoa é. Mas o que você for dar para ela hoje vai ajudar e muito na nova formação de caráter e estado de consciência dela hoje. Então você vai castigar o seu filho pequeno, de 3 anos de idade, porque ele cometeu um ato em que provocou um acidente e que prejudicou outras pessoas. Não, você sabe que ele cometeu esse ato por inconsciência, por questões de que ele não sabia a diferenciação, que podia ou não podia. E a mesma coisa o estado de consciência. Cada encarnação nossa é um pouquinho melhor que a anterior. Consequentemente, nós estamos hoje no melhor projeto de nós mesmos até o momento. Quanto nós estivermos na nossa próxima encarnação, estaremos no nosso melhor projeto, superior a este que estamos. É gradativo, isso nunca regride. Acontece de você voltar em etapas de condições de vidas mais difíceis, mas devido a questões de necessidade de aprendizado e campo energético. Tudo está ligado dentro da lei de atração. Então vamos voltar à questão do karma em si. Se eu cometi muitos erros no passado, eu vou ter que sofrer a consequência de todos esses erros hoje? Depende. Depende do estado de consciência em que eu alcancei até o final de minha vida anterior, no período em que passei no mundo espiritual me recuperando daquilo que eu fiz, e a consciência em que eu encarnei nesta vida hoje, somando-se com o que eu adquiri durante este período. O planejamento encarnatório ele vai ser feito de acordo com o estado de consciência em que eu estiver no momento em que estiver no mundo espiritual, não do momento em que estava cometendo as atrocidades. Lembra na Bíblia em que fala do arrependimento? Então, aí, desta forma, eu vou ter um planejamento X, tá? Dentro daquele estado de consciência. Esse planejamento X tem várias etapas em que acaba exigindo certas situações de aprendizado e sofrimento. Por quê? Porque eu preciso sofrer para aprender tal coisa. A necessidade do sofrimento é um ensinamento, não existe castigo, existe ensinamento. Então, conforme vai ter aquele ensinamento, esse ensinamento dói, porque eu fiz algo muito terrível no passado e eu tenho que aprender realmente que não deve ser feito, mas entender dentro da minha alma, de meu ser, para que eu jamais cometa este ato novamente. Por isso que dói, porque eu escolhi a dor para aprender. Sendo desta forma, este é o planejamento. Eu fiz um planejamento X. Claro que muito desse planejamento é equilibrado, pois não adianta certos níveis de sofrimento se a pessoa não for suportar esses níveis de sofrimento. É calcular dentro daquilo que a pessoa possa suportar.
Ok, feito esse planejamento, eu venho aqui. Eu tenho algumas experiências para serem passadas quando eu tiver 50 anos de idade. Porém, eu adquiri o estado de consciência em que eu precisava adquirir quando tivesse 50 anos de idade, antes de passar pela experiência. Aí eu digo para você, é necessário eu passar pela experiência? Se eu já aprendi a lição sem passar por ela? Não. Você já sabe ler. Você precisa passar pela primeira série de novo e aprender a ler se você já sabe ler? Não. Ah, mas você precisa ter o documento de conclusão do primeiro ano, mas você não passou no primeiro ano. Ah, mas eu já sei ler, então o que eu posso fazer? Você faz uma prova que você sabe ler e você é matriculado diretamente no segundo ano. Digamos que o sistema funciona desse jeito. Tem países que o grau de estudo é calculado de acordo com o grau de conhecimento. As pessoas estudam em casa e prestam as provas, né? Vamos dizer que seja esse o sistema, tá bom? Aqui no Brasil as coisas são meio complicadinhas para esse nível. Ainda existem, hoje já no sistema de educação brasileira, em que pode ser feito isso. Você faz uma prova para ser encaixado no grau de conhecimento que você possui. Tá ok. Então, o que é essa prova que eu vou fazer para poder me matricular no segundo ano? Pular aquela etapa de aprendizado que não é mais necessária porque eu já adquiri o estado de consciência sobre aquela lição que iria me ser dada com aquele planejamento quando eu tiver 50 anos de idade. Já que eu adquiri o estado de consciência, o que sobrou? Sobrou a energia da negatividade em que eu produzi durante aquele ato naquela vida passada. Ah, então vai ter que sofrer. Não. Aí eu tenho duas escolhas. Escolhas de equilibrar a energia com o sofrimento, que muitas das vezes acaba provocando mais energia negativa, ou então equilibrar aquela energia com boas ações, ações contrárias. Vamos dar um exemplo que eu gosto de usar muito, que ele é bem claro. Vou fazer de conta, tá? Que eu tive algumas vidas passadas em que eu fui uma pessoa que trabalhava numa organização militar muito ruim. Eu cuidei de um campo de concentração em que lá tinha muitas crianças. Nesse momento lá, eu assassinei muitas dessas crianças. Assassinei algumas centenas delas lá em câmaras de gás e outros níveis lá. Tá bom? Uma coisa bem terrível. Ok. E como é que eu vou equilibrar isso aí? Eu vou ter que morrer assassinado criança 200 vezes? É meio complicado, não acham? Como é que é a compensação energética nesse sentido? Se eu não adquirir o estado de consciência a ponto de me arrepender daqueles atos, de ser incapaz de fazer uma atrocidade dessas novamente, eu vou passar por experiências que vou ter o sentimento de perca de filhos, de pessoas pequenas, vivenciar percas de pessoas queridas. Estou inventando, tá? Não estou dizendo que é assim exatamente. Cada caso é um caso. Para que eu comece a aprender o quanto é difícil e o quanto é triste uma ação como aquela. Enquanto eu estiver aquele instinto em que eu cometi naquela época, eu vou sentindo na pele até ter um sentimento contrário, estilo assim, eu jamais farei mal a uma criança. Pronto. Se eu já tenho esse estado de consciência, se eu tiver uma necessidade, olha, se você cometer essa atrocidade, você vai ter um benefício ou você vai conseguir se safar de uma situação difícil. E a minha escolha ser eu me prejudicar e não cometer essa atrocidade, quer dizer que eu adquiri o estado de consciência de jamais cometer esse mal. Então, como eu adquiri esse estado de consciência, eu não preciso mais sofrer para entender que aquilo é mal, negativo e é ruim e gera sofrimento. Eu consigo entender o sofrimento do outro. A partir desse momento, eu adquiri o estado de consciência. Aí eu ganho o direito de escolha. Como é que eu posso fazer agora para compensar aquele mal que eu fiz? Vou inventar outras possibilidades, tá? Eu posso ter planejamentos e programações para auxiliar crianças, trabalhar com auxílio de crianças, trabalhar com educação, trabalhar em creches, trabalhar em orfanatos, adotar vários filhos, trabalhar em ONGs sociais em que beneficie crianças.
eu posso ser aquele que apadrinha tudo quanto é criança que aparece, sei lá, tá? Até eu conseguir compensar energeticamente toda aquela dor que eu gerei com as minhas ações passadas. Isso é uma compensação kármica. Mas e se eu não adquirir o estado de consciência para fazer essas ações? Eu não gosto de criança, eu jamais faria um mal para uma criança, mas eu não gosto de criança. Então ainda estou na linha de sofrimento para aprender a lidar com essa questão energética. Aí vai indo, porque é um aprendizado constante. Até eu aprender a lidar com isso, eu vou vivenciando situações que vai me ensinando a conquistar esse estado de consciência. Por isso é que em algumas teorias religiosas, filosofias, fala-se muito sobre a caridade. O ajudar o próximo é uma maneira de você criar um karma positivo, é uma energia positiva em que essa energia pode ser usada como se fosse um banco. Essa energia ela vai compensar energeticamente cargas energéticas em que você produziu no passado muito pesadas, aliviando-se assim algumas experiências que você precisa passar para o seu desenvolvimento. Isto é o karma. Karma é energia, é uma lei divina em que nos é dado a possibilidade e o direito de equilibrar o negativo que produzimos no passado. Não é uma lei de castigo pelo erro anterior. Porém, de acordo com o estado de consciência em que estamos no momento, nós sofremos situações e condições mais pesadas, mais severas, pois nosso estado de consciência ainda não se alcançou nível suficiente para compensar de forma positiva aquele erro do passado. Aí a necessidade de repassar e passar as mesmas experiências. A partir do momento em que você adquirir um estado de consciência mais elevado, em que você consiga compensar aquele ato do passado de forma positiva, você ganha o mérito de poder fazer uma compensação energética sem precisar passar pelo sofrimento. Isso é a lei do karma. Tem como eliminar o karma? Não. Tem como compensar e equilibrar a energia do passado, porque karma é aprendizado. Se você estiver zerado de karma e não tiver o estado de consciência adequado, naturalmente você vai continuar gerando karma, pois o estado de consciência é o objetivo dessa troca de energia, de ação e reação. Nos foi dado a vida para poder produzir e colher aquilo que produzimos. Até que nós aprendamos a apenas plantar coisas boas e colher coisas boas, nós vamos colhendo o bem e o mal que plantamos. Entendeu como é que é bem amplo a questão kármica? Muitas pessoas chegam para mim, Paulo, eu estou sofrendo muito, tal. Beleza. Observe o que você tem a aprender com esta situação. Se você conseguir adquirir consciência daquilo que você precisa aprender com aquela situação em que você vive, automaticamente você consegue amenizar o sofrimento que você está passando. Todo sofrimento é karma? Não. Todo sofrimento é consequência energética de ações nossas do presente e do passado desta vida e de outras vidas. Pode ter certeza absoluta. Ações do passado para passar as piores atrocidades possíveis, todos nós temos. A questão é que nós fazemos essa compensação conforme o estado de consciência em que adquirimos. Não adianta de nada nascer, penar e morrer, que a gente não vai conseguir equilibrar nada, vai demorar bilhões de anos. Mas se essa carga for aliviada e dosada conforme a necessidade e o que a gente suporta, aí sim há evolução.
quanto maior o salto do estado de consciência, maior será a quantidade de equilíbrio de tempos anteriores que a gente consegue alcançar. E ao mesmo tempo, nós vamos nos elevando e corta-se a necessidade de sofrimento. Esse é o bônus em que podemos adquirir, ou seja, zerar o karma completamente. Nós nos zeramos. É uma coisa a longo prazo, porém, nós podemos eliminar a necessidade de sofrimento. Como é que conseguimos eliminar? Pelo estado de consciência. Pelo estado de consciência e com boas ações. Por isso que a fraternidade, a caridade, isso são coisas que somam muito. Mas o estado de consciência sempre está acima de tudo isso. Eu faço muita caridade, mas por dentro você é uma pessoa arrogante, egoísta, apegada à matéria, competitiva. Então, você tem coisas para aprender ainda. É exatamente esse o ponto. É difícil medir alguém de fora. É você com você mesma. É este o ponto principal. Nós podemos equilibrar e melhorar o nosso estado de vida hoje, mas precisamos melhorar o estado de consciência para conseguir isso. Como é que conseguimos fazer isso? Com aprendizado. Aprenda, estude a si mesmo, estude o universo. Comece a observar o mundo de forma diferente. Fraternidade, amor, vendo que a vida não é só isso em que nós tocamos. Ela é além disso. E conforme nós conseguimos despertar nosso estado de consciência em que nada é mais importante do que o cumprimento das nossas missões, das leis divinas, quando a gente conseguir soltar 100%, seja feita a tua vontade, Pai, aí as coisas começam a fluir com muito mais facilidade, pois as experiências passam, nós aprendemos de forma clara e ela vai embora. Desta forma, fica muito mais leve. Desta forma, a vida acaba sendo mais simples e mais prazerosa. Por quê? Porque nós estamos passando pelas experiências sem precisar mergulhar no sofrimento. O grau de sofrimento é o estado de consciência que nós estamos no momento que estamos vivendo ele. Mas como é que eu vou fazer para compensar tudo aquilo de centenas de vidas que eu tive se hoje eu sou melhorzinho? Imagino o que eu já fiz no passado. Sim, mas isso aí nós temos toda a eternidade, porque a vida do espírito ele é em constante movimento, ele está sempre trabalhando. Nossos mentores estão trabalhando constantemente, mas não com a intenção de equilibrar energias do passado. Equilibram naturalmente, porém eles trabalham porque o estado de consciência deles já estão mais além e eles não precisam mais vivenciar o sofrimento. E é isso que eles estão auxiliando a gente a vivenciar isso aí e aprender dessa forma. Assim que segue-se a vida encarnatória. Se nós não aprendemos um ponto, esse ponto vai repetir. Observe. Qual que é a melhor maneira de observar se nós estamos aprendendo aquilo que precisamos aprender? Problemas, frustrações e situações se repetem constantemente. Se você está vivendo uma situação que sempre vem e vai e nunca se ajusta, pode ter certeza que tem algo a aprender ali que você não conseguiu eliminar e assimilar. A partir do momento que você pegar o ponto-chave dessa situação, deste problema, ele vai parar de se repetir. Ele vai durar o período dele, do ciclo dele, vai terminar e depois não volta mais. Mas vem outro. Ninguém nasceu para passear no parque cheio de flores. Nós nascemos nesse mundo para aprender e trabalhar. Lições para serem aprendidas nós vamos ter, mesmo que se vivêssemos 600 anos, teríamos lições até o último dia de nossa vida. Pois a nossa existência é eterna. Nós estamos aqui hoje, com esse estado de consciência que estamos, no mundo de expiação e provas, é porque já fizemos muita coisa errada. E isso não é para se culpar, é para entender e agradecer por estarmos hoje aprendendo algo e lutando para nos espiritualizar e nos elevarmos espiritualmente, buscarmos mais o divino. Conforme esse estado de consciência, a gente consegue alcançar o objetivo. Aí sim é a grande vitória. Qual que é a maior desgraça de um ser humano? É quando ele termina a vida encarnatória dele e vai para o mundo espiritual e olha para trás e percebe que só errou e não cumpriu nada.
Isso é um sofrimento imenso. Nos infernos astrais, nos umbrais, está cheio de pessoas assim. Agora, qual que é a maior vitória? É você terminar o seu período encarnatório, olhar para trás e fala: dentro daquilo que eu consegui, eu fiz o máximo. Nossa, quanta coisa eu aprendi. A cada ano eu fui um pouco melhor que o ano anterior. Melhor quer dizer o quê? Não melhor que outra pessoa, mas melhor em si mesmo. Eu me senti mais conectado, eu consegui ser mais fraterno, olhar o mundo com mais amor, me senti mais um a Deus, fiz o melhor naquilo que eu podia fazer, aprendi bastante, sempre estudei, sempre cresci como pessoa, ser humano e filho de Deus. Se você conseguir terminar a sua vida hoje e olhar para trás e não ter arrependimentos de que você poderia ter sido melhor em outras situações, em outras experiências, você é vitorioso? Agora pergunte a si mesmo: se você morrer amanhã, como é que vai estar seu estado de consciência? Você vai achar em sua vida que fez o melhor que poderia ter sido feito durante a sua vida? Ou você vai achar que, nossa, só fiz besteira? Não é nem só fazer, tá? O não fazer também é. Não, eu fiz o meu trabalho, tal, mas você foi uma pessoa egoísta, você não estendeu a mão para aquele que estava querendo um auxílio, e o auxílio que eu digo não é material. Simplesmente doar amor já é um auxílio. Simplesmente um conselho, simplesmente ser uma pessoa justa e honesta. São tudo questões que nós estamos trabalhando para nos tornarmos melhor e melhor e melhor. E é isso que a gente tem que buscar gradativamente para conseguir eliminar e equilibrar as nossas energias. Quanto melhor nós formos, melhor será a nossa vida sequencial e esta mesma, pois as consequências vêm de imediato. O nosso estado de consciência alcançado hoje vai diminuir um sofrimento que passaremos amanhã, logo amanhã. Mas tudo depende do nosso estado de consciência. O sofrimento está ligado diretamente ao estado de consciência em que você vivencia o problema. O apego, o sofrimento está ligado diretamente a isso. Então, elevando o seu estado de consciência, o próprio sofrimento que nós precisamos passar durante as nossas experiências, que são muitas, sempre vai haver, acaba se tornando bem menor o sofrimento. Bom, gente, é isso. Não quero tornar muito longo, que acabou ficando um pouco longo até, mas acredito que é de muita utilidade refletir sobre esse assunto, pois nós conseguimos entender com essa questão que a questão de estar bem ou não estar bem é muito relativa. Por isso, nós temos que abrir mão de nossas próprias vidas e deixar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que soltar. Quando nós soltamos, tudo flui com naturalidade e as coisas acabam sendo menos dolorosas do que parecem ser. Peço a todos que deem like para poder divulgar o canal e mais pessoas possam ter acesso a essas informações, essas reflexões. Se não são inscritos, assinem o canal, cliquem no sininho que estaremos de volta mais vezes aí. Paz, amor, muita luz a todos.